dia maravilhoso esse, né? Que o Senhor nos deu aí a chuva, agora deu uma trégua um pouquinho. Isso é bom. Eu vou convidar você a ficar de pé. Há uma canção tão linda antes de meditarmos na palavra de Deus, mas de olhos fechados talvez ela consiga tocar em nós, assim como acreditamos que as nossas canções tocam no Senhor. Diz respeito a um pedido que todos nós devemos fazer a Deus, que sejamos cheios do Espírito de Deus. Todos nós devemos nos encher a cada dia. E a canção diz assim: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Diga de novo. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me no teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Obrigado, Senhor. Te louvamos porque esta é uma manhã especial, porque a tua presença neste lugar faz deste lugar um lugar especial. Pegue sua Bíblia, abra comigo, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra desde já lida, Senhor. Continua falando conosco, queremos ouvir a tua voz, cremos que a tua palavra é revelada dos altos céus, para que possamos, ó Deus, conhecer a tua vontade. Fala conosco. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e todos que creem digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Nós vamos compartilhar desse e de alguns outros textos, e eu encontrei nessa palavra adjacentes, discípulos adjacentes, uma boa referência para esse texto que nós lemos, nós acabamos de ler, e eu vou explicar já. Quando nós nos declaramos cristãos, não é? E todos nós, até hoje tem sido assim, espero que continue, que nascemos nesta nação, automaticamente, uma coisa bem automática, independente de termos uma regra de fé, de prática, de uma religião na nossa família, nós nos declaramos cristãos.
E assim acontece lá no Oriente Médio, em alguns países, que o povo já nasce do Islã, muçulmano, meio que automático, por uma questão cultural, de tradição e etc. Mas nós precisamos entender um pouquinho mais o que é ser cristão de verdade. Eu entendo que diante de tantas formas da gente explicar isso, nós temos que nos parecer com Cristo. E aí, quando a palavra foi usada pela primeira vez, cristão, estava se referindo àqueles que eram discípulos, que imitavam Cristo, ou se pareciam com Cristo. Alguns se pareciam no jeito de vestir, outros no jeito de falar, mas a princípio nesse conjunto de situações em que a gente vai se parecendo com Cristo, principalmente nos nossos atos, que diz respeito às ações e às reações. Ou seja, nós nos tornamos, mesmo que você não seja um trabalhador da igreja, mesmo que você não tenha ainda uma igreja definida, o fato de você se chamar ou se entender como cristão, faz de você um discípulo. Um discípulo, logicamente, doutrinado em alguma igreja. Um discípulo orientado por algum pastor, por algum sacerdote. Mas se nós nos declaramos cristãos, então nós somos discípulos de Cristo. Essa seria uma explicação assim, muito simples, para você perceber o que é ser cristão. E aí começamos a descobrir que não existe apenas um estilo, um tipo de cristão. E aí usei essa palavra adjacente para a gente entender um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui no texto que lemos. O significado adjacente, se você procurar no dicionário, você vai ver que é algo que está se referindo a um local, é algo que está à margem, longe de um local principal. Quando nós usamos a referência deste bairro, estamos em Anchieta, e aqui temos pessoas de Anchieta e de bairros adjacentes, ou seja, que não são nesse bairro que chamamos hoje o principal, onde está situada a igreja, bairros vizinhos, bairros à margem deste bairro. Se estivéssemos ao lado em Ricardo de Albuquerque, ali seria o referencial, e Anchieta seria adjacente de Ricardo de Albuquerque. Os irmãos estão entendendo? Você pode dizer amém, se concordam com esse entendimento. Então, a palavra adjacente se refere bem aqui à questão local. E aí tem uma outra palavra que nós usamos de uma forma hoje muito pejorativa. É o que se refere a estar à margem, ou seja, marginal. Se eu usasse o termo discípulos marginais, os irmãos iam achar que eu estou falando de maus elementos. Mas a palavra marginal também diz respeito a algo que está ao derredor, distante do principal. Ok? Então nós começamos a perceber que as palavras elas vão mudando o sentido em ocasião, em tempo, em culturas diferentes. Tá? Aqui nosso Brasil é um país continental, dizem aí os historiadores, e nós temos comportamentos e palavras totalmente diferentes do sul, no norte, no nordeste, no sudeste. Mas nosso entendimento, a palavra adjacente eu acho que é mais apropriada. Não é? As vias, por exemplo, marginais são as vias que estão ao redor da cidade. Então, se eu usasse o termo discípulos marginais, eu não estava usando algo pejorativo para os discípulos, mas dizendo que eles estavam à margem. Então, eu preferi usar a palavra adjacente, que seria mais light, uma palavra mais tranquila. Eu digo que é uma boa palavra para definir esse tipo de discípulo que Lucas está tentando aqui nos revelar, que são conhecidos como os discípulos de Emaús, discípulos quase anônimos, quase, porque o versículo 18, depois você pode ler, você vai ver que cita o nome de um deles, Cleopas, mas também não se fala mais nada, não se tem histórico, os pesquisadores vasculham a palavra de Deus, os teólogos, mas não há muita referência. Quem era esse discípulo? Então o que Lucas quer dizer? Lucas está tentando nos dizer que eram sim discípulos, pessoas que seguiam Jesus, pessoas que tinham apreço pelos cristãos, pessoas que estavam interessadas no assunto do cristianismo, que estava fervendo, ali não havia ainda a religião cristã. Estamos falando aqui, e fomos hoje muito bem explicados essa questão do contexto. Nós temos uma visão cristã sobre alguns assuntos,
Então precisamos entender a visão judaica, muitas vezes para entender por que cremos assim. Então, o que na verdade Lucas está tentando nos dizer é que aqui nós temos discípulos que não estavam necessariamente como os discípulos principais. Os discípulos que a gente acredita compunham os 12 ou os 11, depois que Judas se afasta do caminho. Mas eram discípulos. Assim como as mulheres também já começaram a ser vistas como discípulas de Jesus, essa abrangência toda, essa inclusão de Jesus, faz de nós hoje, todos nós que aqui estamos, cristãos. Independente se você tem carteirinha da igreja, se você é lembrado, se você tem ministério, se você é pastor, se você é diácono, se você acabou de se converter, ou se você ainda nem foi batizado, mas a sua família é cristã, então você também se sente cristão. Todos nós aqui podemos ser vistos como cristãos, ou seja, discípulos. Mas tem uma grande diferença entre ser discípulo e ser discípulo. Esse jogo de palavras é para mostrar que há diferença, mesmo sendo todos nós discípulos. E o primeiro fato interessante que Lucas vai chamar a nossa atenção está aí no versículo 13. Nós lemos, abrimos com esse versículo. Naquele mesmo dia, que dia é esse? O dia da ressurreição. O domingo. Que para nós hoje, glória a Deus por você estar aqui nesse domingo, nem todos conseguem chegar na quarta-feira. Muitos trabalham, chegou muito tarde, temos o nosso culto meio de semana, quarta-feira, 19h30. Mas nem todos conseguem, tem atividades, fazem faculdade. Mas o domingo a gente tenta separar e nós declaramos dia do Senhor. Dia em que reservamos para adorar o Senhor. Por isso o grande número de igrejas abre no domingo, salvo aqueles que ainda guardam uma lei e estão abrindo no sábado. Tem gente que está abrindo só na sexta, e cada um vai se adaptando do seu jeito. Deveríamos usar todos os dias para o Senhor, mas como nós temos nossas atividades, procuramos separar pelo menos o domingo. E a questão aqui já é uma questão importante, não por ser domingo, porque não tem uma conotação de igreja. Esse episódio, morte e ressurreição de Cristo, ainda não está acontecendo no ambiente igreja. Estamos falando de homens que estão se libertando do jugo da lei, estão tendo uma visão trazida por Cristo, mas há algo relevante para esses discípulos, que é a questão da ressurreição. Esses discípulos estão aqui, queridos, distante daqueles 11 que estão reunidos logo após a morte e mesmo no anúncio da ressurreição de Cristo. Então nós temos os 11 principais e mais alguns que estão ali com eles, as mulheres que vão ao túmulo, totalmente envolvidos. Imagina o momento. Durante aproximadamente 3 anos, aparece um homem chamado Jesus, filho do carpinteiro. E aí eu quero trazer aqui uma contextualização cultural, que a gente imagina o carpinteiro. Mas o termo quase que vai dizer que o pai de Jesus, o líder da família de onde Jesus nasce, vai dizer que ele era meio que um quebra-galho, porque carpinteiro não era necessariamente a profissão, mas era alguém que sabia mexer com as artes ali, principalmente da marcenaria. Então acredita-se que José fazia de tudo um pouco. Então quando alguém dizia, esse não é o filho do carpinteiro, não está dando ele uma conotação de alguém importante, pelo contrário. Este não é daquela família simples, cujo pai é quebra-galho. Este não é aquele que vem de uma família humilde, que não tem formação, que não é de linhagem sacerdotal, pelo menos no primeiro momento. A gente começa a ver até um sentido meio que pejorativo ao se tratar da família de Jesus. O que está acontecendo aqui, queridos? Este homem aparece, começa a trazer revelações, começa a trazer o reino dos céus numa visão diferente da lei. E aí, lógico, ele começa a levantar discípulos, que nós chamamos de apóstolos. Esses discípulos, pelo seu comportamento, pelo comportamento de cada um deles, começam a fazer outros discípulos. E assim vai. Durante 3 anos e meio, Jesus está proclamando isso, queridos. Jesus está anunciando, está falando do renovo. De repente, ele é preso, morre naquela cruz, no ambiente, a maldição do ambiente da cruz. Ok? Agora imagina como estão os discípulos principais. Aqueles 11, ou mesmo os 12, ou suas famílias, que vinham dizendo, esse é o nosso rei.
esse vai nos salvar, esse veio para libertar Israel, olha como ele faz milagre, olha como ele prega a palavra. De repente ele está morto, queridos, os discípulos estão ali vivendo um outro momento. Mas eles estão, segundo os estudos bíblicos, segundo o Evangelho, eles estão reunidos orando, buscando, tentando entender, entristecidos, se lamentando pela morte do Mestre. Enquanto tudo isso está acontecendo, muitos outros discípulos, representados aqui pelos discípulos de Emaús, estão voltando aos seus afazeres. Meio que tenho algo mais importante a fazer, meio que quase desacreditando naquilo que eles tanto acreditaram. Lembre-se que os discípulos de Emaús haviam participado ali, provavelmente, de todo o contexto da prisão. Não é? A gente fica imaginando os discípulos já espalhados em muitas aldeias, e quando anunciam, olha, Jesus foi preso, e aí começa o alvoroço. Eles começam a ir lá onde está acontecendo o grande momento e tentar entender, mas como assim preso? O que ele fez? Qual é a acusação? A gente começa a ver esse movimento dos discípulos, e aqui pensamos nos discípulos de Emaús indo lá ver, não o circo pegar fogo, mas o circo está pegando fogo, porque o que os judeus fazem é um verdadeiro circo junto aos romanos para derrubar o picadeiro, o palco principal, a história da salvação. Eles estão derrubando, pelo menos provisoriamente. A ideia seria essa. Ele não pode dizer ser filho de Deus, ou o filho de Deus, o próprio Deus enviado, se nós conhecemos as Escrituras e aquela história toda que nós já sabemos. Mas o que quero chamar a atenção? Que esses discípulos agora estão voltando. Eles já tiveram tudo o que precisavam, toda a curiosidade foi aqui eliminada pelos acontecimentos. Eles souberam que Jesus foi morto, talvez estivessem acompanhando a crucificação ou não, mas eles estavam lá acompanhando. Nós vamos ler que eles chegaram a ouvir que as mulheres foram ao túmulo e o túmulo estava vazio. Mas nem isso foi suficiente para mantê-los lá, no lugar, no momento, na situação. O que imediatamente vai acontecer? Eles vão retornando ao seu dia a dia. Marcos, nós estamos lendo em Lucas, mas o Evangelho de Marcos, que a gente chama de Evangelho sinótico, paralelo, etc., ele também faz uma alusão, mas principalmente ao que acontece com as mulheres. Dá um pulinho lá em Marcos capítulo 16, se você está em Lucas é só voltar um pouquinho. Marcos 16, é o último capítulo aí de Marcos, já vizinho de Lucas, capítulo 16, versículo 9. Olha como Marcos relata a ressurreição, ou a busca das mulheres por Jesus. Versículo 9: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, o domingo, apareceu primeiro a Maria Madalena, aquela da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Pelo menos aqueles que estavam ali reunidos. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Aqui a gente começa a perceber que, mesmo sendo os discípulos principais, os que estavam mais próximos, eles estão recebendo uma palavra, primeiro, de uma mulher. E aí, no contexto cultural, as mulheres aqui não têm nenhum valor para dar uma palavra dessa. Quem é essa aí que está dizendo que ele ressuscitou? Maria Madalena. Verifica a pressão dela, vê se ela está bem, vê se ela está passando bem. Primeiro, porque é mulher. E segundo, porque é aquela, vê que o texto ressalta isso, aquela em que foram expulsos 7 demônios, uma ex-endemoniada. Começa a perceber, queridos, que esta palavra não deu crédito, ou seja, não tinha crédito diante deles. O texto diz que eles não acreditaram. Ora, se os discípulos principais não acreditaram, o que dirá os discípulos que já não estavam mais ali ao redor, já estavam indo embora, de viagem, voltando para sua terra natal, voltando para os seus afazeres? E aí, o próprio evangelista Marcos, ele vai trazer aqui, ele faz uma citação bem breve sobre esses discípulos de Emaús. Olha aí o versículo 12. Depois disso, depois de Jesus ter aparecido primeiramente a Maria Madalena
manifestou-se em outra forma a dois deles. E aí Marcos quer dizer, por que Marcos está dizendo outra forma? Porque nós já sabemos, lendo Lucas, agora que eles não reconheceram Jesus. Então a ideia, inicialmente, vai dizer, ele apareceu para eles, mas eles não reconheceram. Então, possivelmente, ele estava de uma outra forma. Assim como lemos aqueles textos lá da transfiguração, tanto de Moisés quanto de Jesus, desce do monte, o rosto está resplandecente, não reconheceram, ele está diferente. Assim nós podemos imaginar a nossa vida. Você que já teve essa experiência de estar tão próximo de Jesus, buscar Jesus, vir à igreja, sabe, virando aquela baratinha de igreja. Tem culto, pastor? Não, eu queria tanto orar. Eu não sei se ainda existe crente assim. Não sei. Mas eu me converti numa época em que as pessoas iam para a igreja até quando não tinha culto, porque elas queriam estar tão próximas de Jesus que a referência sempre foi a igreja. E as pessoas iam lá, dobravam os joelhos, independente se tinha culto ou não, porque o culto não dependia do pastor, da irmã de oração, dos levitas, o culto dependia daqueles que queriam cultuar. Então, independente de quantas pessoas iriam à igreja na reunião de oração sempre foi mais vazia. Escola bíblica dominical sempre foi mais vazio do que o grande culto. E qual é o grande culto? Aquele que tem um grande cantor, um grande pregador, aquela grande festa, o bolo de aniversário da igreja. Esses são os cultos que mais enchem desde que a igreja é criada, irmão. Pode ter certeza disso, não precisa investigar muito não. Mas logicamente nós estamos falando de discípulos e discípulos. Discípulos que estão animadíssimos em receber de Deus alguma coisa, independente de estarem buscando ou não. Eu acho que você veio aqui para receber, mas não necessariamente está aqui buscando isto ou aquilo, porque aquele que busca ao Senhor recebe muito mais do que pode pedir ou pensar. Você crê nisso? Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, se você está aqui para receber, você está no lugar certo. Agora, não venha só buscar. Eu vim buscar minha bênção. Não, a tua bênção já existe, mesmo que você não estiver aqui. O pastor declarou aqui. Estamos no trânsito e Deus está nos guardando. Olha os livramentos de Deus. Percebe isso? Olha como ele vai citar então esses discípulos. Versículo 12. Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam indo para onde? De caminho para o campo. O que eles estavam pretendendo fazer? Voltar às suas atividades. Retornar ao seu dia a dia. Versículo 13. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a esses dois eles não deram crédito. O que na verdade Marcos está dizendo? Está enfatizando que a ressurreição de Jesus não foi aceita no primeiro momento. Não foi. Lucas ele vai dar uma outra visão e a gente vai entender que o assunto de Marcos é um e o assunto de Lucas é outro. Ele tem objetivos diferentes de Marcos. Por que isso? Ambos estão falando dos discípulos, que inicialmente Marcos não creram, e os discípulos lá citados em Jesus, que estavam deixando de lado o assunto principal. Daí eu chamar discípulos adjacentes. Se nós olharmos para o nosso dia a dia, se nós trouxermos isso na nossa cultura, é como se Lucas, como pastor da igreja, estivesse escrevendo: aquele irmão que deveria ter ido para o culto da ceia, da escola bíblica, eu vi aquele irmão no ônibus com uma prancha de surf embaixo do braço. Eu nem sei se cabe uma prancha de surf dentro do ônibus. Estou dando um exemplo. Mais ou menos assim. Porque não estranharia de fazê-lo na segunda, terça, quarta, até o sábado, mas no domingo. É como se Lucas estivesse dizendo: no momento de maior importância, em que há boatos, em que o Mestre ressuscitou, onde estão todos os discípulos que deveriam estar reunidos, orando, glória a Deus, eu acredito, ele ressuscitou, ele vai aparecer. Não, a palavra chega. Maria Madalena leva a palavra e ninguém acredita. Tomé é aquele que também não acredita, mas é mais verdadeiro que os outros, porque ele vai em busca da verdade. Queridos, Tomé é tratado como um discípulo que não acredita em nada, mas no fundo é o discípulo que investiga tudo. Eu quero saber. E olha que não havia inventado ainda o show da lua, né? Eu quero saber como é que isso me explica. Tomé, queridos, é exatamente esse crente que diz assim: aí, como é que é isso? O pastor pregou, os crentes bereanos que cita Paulo, eu vou para casa, eu vou estudar essa palavra, eu quero descobrir mais.
investiga porque ele se interessa pelas coisas de Cristo. Ele se interessa pelas coisas do reino. E aí esses discípulos que estão aqui, que eu estou chamando agora discípulos adjacentes, eles não só estão no local errado, ou seja, voltando para suas atividades no dia em que eles deveriam estar lá próximos, investigando, procurando, se informando, animando uns aos outros. Você vê isso? É exatamente o que acontece hoje na igreja. Há discípulos que ficam, ou pastores, dizendo: vamos lá, pastor, vamos junto, aí, o que você vai fazer? E aí discípulo: não tem mais o que fazer. Ah não, hoje não dá, pastor. E o teto da igreja caiu, vamos lá, pastor, como é que a gente conserta? Discípulos principais. Isso não tem nada a ver com missão, trabalho, ministério. Isso é dentro de nós. E os outros: eu tenho que voltar para o campo. Mas é domingo. Não, mas domingo eu tenho mais o que fazer. Percebe aqui que, mais uma vez, eu digo, não é pejorativo. Mas dá a impressão de que existe aqueles que estão no momento, vivendo o momento, querendo Cristo, buscando Cristo, querendo ver o sobrenatural acontecendo. Esses discípulos de Emaús que nós lemos também lá em Lucas, eles estão voltando, mas não tem uma palavra firmada de que houve a ressurreição, porque eles não ficaram para testar a ressurreição. Ouviram e voltaram para os seus afazeres. Então, eu vou trazer aqui 4 frases assim que eu vou considerar importantes para esta mensagem, que você deveria guardar no seu coração. Primeiro, quem são os discípulos adjacentes? São aqueles que, mesmo andando com Jesus, que são os discípulos de Emaús, estão preocupados com o que comer ou com o que vestir. Está dentro da igreja. Vai ser amanhã, hein? O patrão falou que ele tem uma reunião comigo amanhã. Pastor está pregando, está falando de coisas sobrenaturais, o reino de Deus está sendo declarado, o céu está se abrindo. Quem acredita em anjos vai saber que tem anjo voando aqui. Você pode dizer glória a Deus se você acredita em anjo. Só que você não vê um anjo, aí você já nem acredita mais, né? O povo, aí sim entra o crente também. Eu quero ver. Eu nunca vi anjo voando aqui, mas eu acredito que eles o tempo todo passeiam no meio da igreja. Eu dou glória a Deus, porque eu presinto que todo o reino de Deus, por ordem de Deus, acampa ao redor dos seus filhos, para os protegerem, para os guardarem, para os livrarem de todo mal. Eu creio nisso, queridos. Mesmo, pastor, mas o senhor já viu algum? Não, nem preciso. A minha fé, o desejo do meu coração de que isso seja verdade, faz disso para mim a minha verdade. A minha verdade é que Cristo foi enviado a este mundo, o próprio Deus encarnou, morreu no 3º dia, ressuscitou, hoje está à destra de Deus e virá para buscar a sua igreja salva. Louvado seja o Senhor. Mas uma igreja salva não pode ser uma igreja de discípulos adjacentes. Mesmo que você tenha aquela visão apocalíptica, né? Escatológica, de que Cristo virá e toda a igreja se reunirá. Visão judaica é que ele vai Jerusalém, todos nós. Mas peraí, eu estou no Brasil, não vai dar tempo de pegar o avião, Jesus está voltando. Então eu creio que Jesus vai me buscar naquela ideia do arrebatamento, onde quer que ele esteja. Por isso, os evangelhos vão falar do arrebatamento como: se tiverem 2 no campo, um pode ir, outro ficar, onde quer que você esteja. Não sai por aí procurando Jesus, não, porque em primeiro lugar Jesus tem que estar dentro de você. Se você estiver em um arrebatamento for dentro da igreja, glória a Deus. Esse teto aqui vai se transformar num teto retrátil. Dá para fazer um filme de Hollywood, irmãos. Esse teto aqui vai se abrir e os crentes. Quais discípulos? Os adjacentes que foram para a praia num dia de domingo. Eu espero que Jesus volte num dia de domingo à noite com muita chuva. Eu espero. E olha que eu brinco e digo, esse dia eu mandei uma mensagem falando: não, vem para cá, de quarta-feira, já começou a chover, mas como nós não somos de açúcar, aí eu brinquei com os irmãos, estaremos aqui. Mas a impressão que dá é que os discípulos adjacentes são de açúcar. São de açúcar. No sol derrete, na chuva derrete de qualquer jeito. Fica fechadinho no pote. Então quem são os discípulos adjacentes? São aqueles que mesmo andando com Jesus, estão preocupados com o que comer e com o que vestir. Eles caminham com Jesus, não reconhecem Jesus, estão indo direto aos seus afazeres, não têm informações precisas da ressurreição, porque eles ouviram falar e não ficaram para confirmar, foram embora.
Deu a hora, pastor, não vou nem ouvir o amém, vou embora, hein? Não, querido, espera um pouquinho. O dia de amanhã pertence ao Senhor, o minuto de amanhã pertence ao Senhor. O minuto que vem depois desse minuto pertence ao Senhor. Eles estão tão ocupados com as preocupações dessa vida que não tem tempo de vivenciar o sobrenatural de Deus. Não tem tempo. Estou ocupado demais. Então, a partir daqui, nós podemos compreender por que chamá-los de discípulos adjacentes. Eles, a preocupação deles, ou aquilo que lhes tirava a capacidade de enxergar o Cristo. Lembra do texto de Lucas? Jesus apareceu para eles, e aí, segundo Marcos, logo depois de aparecer para Maria Madalena, olha que honra! Não apareceu primeiro para Pedro, para João, para Tiago, para aqueles que estavam próximos. Por quê? Eu não tenho uma resposta precisa, mas eu acredito que eles já estavam com Jesus em seus corações bem firmados. Apesar de medo, apesar de algumas dúvidas, eles estão na comunhão dos santos, queridos. E os demais, Maria Madalena, queria descobrir, queria ungir o corpo, queria preparar, queria também animar. Ela teve o primeiro encontro. E esses discípulos, a misericórdia de Deus os alcançou. Porque mesmo eles se distanciando do assunto principal de Jerusalém, mesmo eles se afastando do foco da questão mais importante para aquele momento, que era a ressurreição de Cristo, Cristo ainda teve misericórdia. Mas eles estão ocupados demais. Mateus, deixa aí, marca aí, vai dar um pulinho lá em Mateus capítulo 6, é um texto que você conhece bem. Jesus já havia orientado os discípulos. Talvez os discípulos de Emaús ou os discípulos adjacentes não tiveram essa aula, ou nesse dia eles tiveram alguma coisa importante para fazer e não acompanharam a escola bíblica de Jesus. Mas houve um dia que Jesus, preparando uma escola dominical, ele se apresentou e começou a ensinar coisas maravilhosas, hein? Olha aí, capítulo 6, versículo 25. Imagina Jesus na escola bíblica. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Não vai aparecer ali, não sei se eu dei errado na tela. Fica tranquilo, eu vou ler para você. Você está com a sua Bíblia aí? Crente, anda com a espada. Tem espada aí na sua mão? Então tá bom. Se não tiver, ouça apenas. Versículo 25. Por isso vos digo, olha aí, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É Jesus ensinando aos seus discípulos. Talvez os discípulos de Emaús não tivessem nesse dia. Pula para o versículo 31. Ele vai citando outras coisas e diz, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Por quê? Olha aí, eu vou fazer uma adaptação na minha Bíblia aqui bem rapidinho. Porque os discípulos adjacentes é que procuram todas essas coisas. Mas Mateus vai dizer mais. Os gentios, hein? Aqueles que nem podiam ser chamados, como nós estamos aplicando para os nossos dias, de cristãos. Os gentios, aqueles que nem religião têm, aqueles meio pagãos, aqueles, sabe, que não tem problema. A gente tem esse negócio de eu sou cristão porque eu estou na igreja, mas aquele lá não tem igreja, ele não é coisa nenhuma. A gente está sempre separando. Infelizmente a gente vive isso. Nós fazemos acepção de pessoa o tempo todo. Mas Deus não, Ele faz inclusão, a gente faz acepção. Versículo 31, então, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, e aí eu vou criar aqui uma versão atualizada do meu jeito. Portanto, discípulos adjacentes, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Quando o evangelista Mateus está falando sobre esse mal, ele está dizendo que as preocupações se transformam em coisas ruins. Você tem senso de responsabilidade, você tem os seus compromissos. Esse culto não pode se estender até segunda-feira, porque segunda você trabalha. Mas se esse é o momento de eu dar atenção a Deus,
Eu vou parar tudo que estou fazendo, eu vou desligar o celular, eu vou me desligar dos problemas, das dívidas, eu vou me esquecer se o feijão ficou no fogo lá em casa, porque nesse momento Deus está cuidando da minha casa, da minha família, dos meus filhos, do meu trabalho. Deus está cuidando de tudo, porque eu estou preocupado em me ocupar com Deus. Eu estou buscando a Ele em primeiro lugar, queridos. Por isso, aqueles discípulos foram chamados, estão sendo chamados hoje, de discípulos adjacentes. Por quê? Porque o momento da ressurreição está acontecendo, algo extremamente importante para a igreja, não naquele momento, mas para o resto de nossas vidas, e eles estão voltando ao campo. Talvez eles tivessem muitos negócios a tratar, não sei. O que faz alguém se afastar hoje da presença de Deus? Não estou falando de se afastar da igreja. Se afastar da igreja é muito mais fácil. O pastor deu uma bronca, se afasta da igreja. O irmão não deu bom dia, não deu a paz do Senhor, se afasta da igreja. Ele não foi cumprimentado na entrada, ele se afasta da igreja. Da igreja ele se afasta com muita facilidade. Primeiro, há muitas igrejas. E hoje a gente produz um pão como se a gente estivesse entrando numa padaria. Você entra, sente cheiro do pão, compra o pão. Gostou, continua fiel. Não gostou, você vai para outra padaria. Mas na verdade você só está sentindo o cheiro, porque você não sabe como é que o padeiro prepara o pão lá. Não vou nem entrar em detalhe nesse negócio de preparar pão, porque você sabe que o negócio é estreito, né? Mas você confia naquilo que vê. Isso é muito sério, gente. Eu gosto de um artigo que eu escrevi, eu sou meu primeiro fã. Eu sempre lembro dos meus artigos. Deus não é dono de padaria. Ele é dono da igreja, e a igreja é você. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas Ele oferece o pão da vida, o pão que salva, o pão que cura, o pão que liberta, o pão que vai te levar para a glória, o pão que te dá prumo na tua vida, o pão que te dá referencial para a tua vida, o pão que te ajuda, caso você o priorize, a resolver os problemas que você mesmo criou. É esse pão que Deus nos dá, que nós precisamos tanto. Por isso chamamos a palavra de Deus de alimento de Deus. Precisamos nos alimentar mais. Eu acho, digo eu, não Senhor, que os discípulos de Emaús estão com síndrome de Marta. Foi citado aqui na escola bíblica. O que é síndrome de Marta? Enquanto Maria está priorizando a palavra, sentada aos pés de Cristo, vencendo os preconceitos de ser uma mulher, sentada em meio aos homens, ela está tão preocupada em ouvir, em aprender, e Marta no seu dia a dia. Lavando a louça, ainda incomoda, né? Maria, porque nada preguiçosa. Eu estou fazendo tanta coisa, eu estou sozinha lavando, o feijão está no fogo, tá bom, mas há momento para todas as coisas. Você vai sair daqui e vai voltar para o seu dia a dia. Mas agora, esse momento, o domingo, o dia do Senhor, é o dia de você se dedicar a Ele, porque nesse dia Ele ressuscitou, louvado seja Deus. Daí damos tanta importância, não adoramos o domingo, como alguns adoram o sábado, não. Nós damos uma importância extrema, porque foi nesse dia, segundo o relato bíblico, Ele ressuscitou. Então, independente de calendário, da igreja primitiva, independente de qualquer coisa, esse dia nós separamos. Daí a gente vê a luta de não trabalhar no domingo. Quem trabalha em comércio, quem é militar, enfermeiro, sabe a luta que é para tentar separar o domingo, porque o mundo secular não valoriza o domingo, nós valorizamos. Glória a Deus por você estar aqui. Fala para os irmãos, que bom que você veio, irmão. Glória a Deus, essa igreja está bonita porque você está aqui. Louvado seja o Senhor. Volte lá em Lucas, capítulo 24, versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Jesus olha para os discípulos de Emaús e vê que eles estão preocupados. E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam como? Entristecidos. Pode. Pastor, eles acabaram de presenciar, ou pelo menos estar próximos demais do fato, morte de Cristo. Nós percebemos, ok, pelos relatos, que eles não viram o Cristo ressuscitado. Eles estão com Ele, mas não sabem que é Ele. Eles não viram, eles não estavam lá, eles não viram o túmulo vazio, eles ouviram dizer, e é isso que eles vão dizer aqui, versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura, falando com Jesus, hein?
Mas isso aqui não é pejorativo também, porque eles estão tentando dizer, esse Cleópatra está falando, todo mundo só fala disso. Será que você está aqui caminhando conosco? É o único que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Olha o WhatsApp, funcionando já 2000 anos atrás, muito rápido. Muito rápido, irmãos. Uma pena, porque às vezes a verdade é tão veloz, mas a mentira já disseram que ela é muito mais rápida, apesar de ter perna curta, né? Ela é rápida demais. Postaram uma mentira lá nos Estados Unidos, fração de segundo eu já sei, e divulgo. Nem investigo. O irmão mandou algo assim, mas ele mandou 10 vezes, pastor está aí, pastor está aí, pastor. Não é dessa igreja não, tá? Nessa igreja essas coisas não acontecem, fique tranquilo, essa igreja só tem santo lavado e remido e sabe usar bem o celular. Mas tem um irmão, que não é daqui, muito meu amigo, que mandou vários, oi, tá aí, pastor, mandava a mãozinha, e meu Deus, essa hora da noite, ele disse, não sai. Aí eu mandei a mãozinha para ele assim, eis-me aqui, quando eu mandava a mãozinha, só para dizer, eis-me aqui. Eu me sonolento, ele, pastor, algo importante aconteceu em Israel, pastor. Jesus está voltando. Ele postou lá que uma festa de casamento, o chão se abriu, devorou não sei quantos, morreu não sei quantos. Aí eu mandei para ele um outro link dizendo, isso aconteceu em 2011, irmãos. Irmão, 2011, isso é antigo, hein? Que mundo você está? Você estava em coma? Você está 6 anos em coma, mas para ele, que não sabia da notícia, era o momento. Na visão dele, Jesus ia voltar naquela noite, né? Para ele estar me acordando daquele jeito. O que é isso? Não investigamos. Discípulo de Cristo investiga tudo antes de passar a informação. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Vamos continuar lendo aí. Versículo 18. Porém, chamado Cleópatra, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, porque o caminho era de quem vinha de Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias. Versículo 19. E ele lhes perguntou, como se ele não soubesse, né? Jesus faz pergunta, irmão, para saber se a gente sabe. Por isso nós oramos. Você já parou para pensar isso? Se Deus é onipresente, onipotente e onisciente, sabe de todas as coisas, por que eu tenho que orar para Ele? Porque Ele pergunta para saber se você sabe o que você quer dizer. Como você prioriza? Quando nós oramos, a graça de Deus se abre, queridos. Eu poderia ficar em silêncio, não, Deus já sabe do que eu preciso. Então você não quer ter uma relação com teu Pai. Se você quer ter uma relação íntima com Deus, você tem que orar. E não é de vez em quando não, hein? Quanto mais nos relacionamos, conversamos, mais próximos estamos daquelas pessoas que amamos. E com Deus não é diferente, você tem que orar. Versículo então, finalzinho, versículo 19, e ele lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. E aí eles vão dar um relato, quem é Jesus, o Nazareno? Eles estão falando isso para o próprio Jesus, gente. Você já parou para pensar que às vezes a gente ora a Deus assim? Senhor, Tu és o Deus do impossível. Ai, Senhor, aquele irmãozinho que está doente, o médico já disse que é o último dia dele, nós sabemos que Tu és o Deus do impossível, mas envia dinheiro para comprar o caixão, envia dinheiro para as flores. Ele já está pensando na possibilidade da morte, ao invés de ele orar acreditando no impossível, porque a morte é natural. Então vamos tentar o sim. A gente já tem o não, vamos tentar o sim. Vamos tentar o impossível, vamos tentar o milagre, vamos acreditar que Ele é o mesmo Deus de ontem e hoje será eternamente nas nossas vidas, queridos. Vamos acreditar que Ele pode tudo, se Ele quiser, se for da vontade dEle, Ele vai realizar. Não é a nossa vontade, nós nem sabemos qual é a nossa vontade. Versículo 19, então ele perguntou quais, e aí eles vão explicar. Aí explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta. Aí eles vão dando qualidades a Jesus. Varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E aí aqui eles se revelam discípulos adjacentes de verdade. Versículo 21. Ora, nós que já estamos indo embora para casa, porque o nosso sonho acabou, olha aí,
Crente saindo da igreja achando que Jesus não opera. Olha aí. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também, aí resta agora contar a história. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, nos deram um susto, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Irmãos, eles estão relatando algo que eles acreditavam. Anjos aparecendo aos homens. Eles eram mais pentecostais do que a gente imagina, hein? Porque eles estão aqui relatando algo que todo o Antigo Testamento relata: aparição de anjos, anunciação de anjos, anjos lutando contra o mal, anjos revelando o nascimento de filhos, anjos fazendo coisas sobrenaturais na natureza. Eles estão falando que eles aprenderam, mas eles não guardaram isso no coração. Se o relato do coração deles veio que anjos apareceram às mulheres, no mínimo eles deveriam ter ficado para constatar a ressurreição. Mas eles estão ocupados demais. Segunda-feira está chegando. Lembra que eles estão no domingo? Vou pegar trânsito para voltar, né? Olha que eu disse isso uma vez com um pastor amigo que estava aqui pregando. Ele ia para a região dos lagos. E ele nos visitou na ocasião e ele pregou pela manhã. Eu falei: pastor, estávamos no outro tempo. Pastor, fica, prega à noite. Que palavra, pastor? A igreja da manhã conseguiu acordar, da noite ainda não acordou. Eles vão vir só à noite, prega de novo, prega outra mensagem. Eu falei: não, porque a volta, o trânsito. Falei: pastor, a gente não sabe o dia de amanhã. Está rogando praga não, né, pastor? Eu falei: não, descansa no Senhor. E aí ele falou, ficou conosco, pregou a palavra, saiu daqui quase 1h da manhã de Anchieta, trânsito nenhum, lugar vazio, chegou lá em segurança. E aí ele chegou junto com alguns familiares que estavam aqui no Rio, que saíram daqui 4h da tarde e pegaram um engarrafamento terrível para chegar lá. De 4h da tarde a 1h da manhã. Ele saiu daqui, meia-noite e pouco. Chegou lá em 1h30, 2h, rápido. E aí ele lembrou disso. Valeu a pena ter ficado. Valeu a pena ter priorizado o reino de Deus. Porque na hora que os irmãos estariam louvando e adorando, 7 da noite, eu estaria preso no engarrafamento. O máximo que eu ia fazer é ligar o radinho. O máximo. Naquela época não tinha toda essa tecnologia, né? Já tem aí quase uns 10 anos. Versículo, então, 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, olha aí, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Não igual a Tomé. Se eles foram e não viram, então não podem ter roubado o corpo, sei lá o que fizeram com o corpo, mas a crença de que havia ressuscitado não estava em seus corações. E o que é isso? Discípulos adjacentes. São aqueles que se tornam cegos, não são cegos, mas se tornam cegos uma vez que só enxergam o que os seus olhos veem. Quantas vezes a gente é assim, gente? Quantas vezes nós queremos ver para crer e não queremos ser chamados de Tomé? Achamos errado isso. Eles estão tão concentrados naquilo que veem e ouvem, que não conseguem perceber o quanto o reino de Deus só se enxerga de olhos fechados. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que esperamos, acreditamos que vai acontecer, porque se Deus falou, vai acontecer, louvado seja o Senhor. É nesse momento que a gente se torna discípulo adjacente, ou seja, ao invés de estar no centro, no principal da questão, a gente vai meio deixando de lado. Jesus é o Deus do impossível para o meu irmão que curou, mas para mim não quer curar. Querido, é uma questão de vontade, porque Ele sabe o que é melhor para nós mais à frente. Não faz muito tempo que me perguntaram sobre a morte, eu preguei uma mensagem aqui sobre isso, está lá no YouTube. Por que Deus permite? Em primeiro lugar, quem disse?
que Deus queria que fosse assim. Não é porque Deus permite. A ideia da permissão é quase que quando alguém diz: por que Deus fez isso? Não, Deus não fez nada. Deus fez um mundo maravilhoso em que nós nunca morreríamos. Mas o homem escolheu outro caminho. Então a morte faz parte, e é uma maldição, eu digo isso na mensagem. É um castigo de Deus. Mas Ele nos dá o bônus. O que é o bônus? Enquanto a morte, você não tem opção. Lamento dizer isso, você não tem opção. A vida pode ser traduzida por algo opcional. Aqui estamos falando de vida eterna. Se você optar por seguir a Cristo, conhecer a sua palavra, você vai ser salvo. E a morte não terá vez sobre a tua vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. É o desafio que nós devemos fazer o tempo todo a nós. Não vamos pensar nela, deixa ela para lá. Não, pensa nela. Lembra que ela existe. E se ela existe, eu vou me preparar. No dia que ela chegar, eu que vou dar uma rasteira nela. Quando ela vier com a foice, eu venho com a minha foice. É mais ou menos assim, né? Não pinto a morte com a foice. Aí vem ela. Agora, hein? Oh, espera aí, eu também tenho a minha. Por quê? Porque Jesus me entregou essa espada. E aqui me garante que você não toque em mim, porque eu vou daqui emendar com a vida eterna. Louvado seja Deus. E onde fica esse pensamento quando nós nos amedrontamos? Jesus repreende eles em amor. Coisa linda isso, chamando a verdadeira responsabilidade. Versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios, para nós seria meio que loucos, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Por que Jesus cita os profetas? Porque se eles não queriam acreditar em Maria Madalena, ou nos homens, nos apóstolos, ou naquele homem que caminhava com eles, que eles não sabiam que era Jesus, deveriam acreditar pelo menos nos profetas. Mas como eu posso acreditar nos profetas se eu não conheço os profetas? Como você pode crer que Jesus ressuscitou apenas pelo relato dos evangelhos? Você também tem os profetas que vai trazer isso. O Senhor trará renovo. Olha aí, está lá nos profetas. Então você deveria conhecer os profetas, você deveria se aprofundar mais na palavra, você deveria frequentar a escola bíblica, você deveria se inscrever no curso teológico, você deveria ler a tua palavra mais vezes. Sabe por quê? Porque quanto mais você busca o Senhor, mais Ele se revela a você. Louvado seja Deus. Mais você tem visão de reino aberto e não fechado. A ideia da subjetividade, fechamos o tempo todo. Calma aí, querido, o reino de Deus é tão lindo e maravilhoso, e não tem julgo não. Calma, talvez você esteja sendo provado, mas o reino de Deus é maravilhoso. Eles deveriam acreditar pelo menos nos profetas. Olha, Jesus diz no versículo 26: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, olha aqui, ó, Jesus tem que fazer a escola bíblica na hora errada. Aí eu gosto desse momento, aproveito isso logicamente, os textos bíblicos são a base da vida do pastor. Quando alguém diz assim: pastor, mensagem, né? Mensagem, WhatsApp, é gabinete pastoral na certa. Pastor, por que isso assim, assim? Aí eu respondo: isso aí foi dito na última aula da escola bíblica. Isso foi a mensagem do último pastor no dia tal. Onde estava você que não ouviu o que Deus estava falando? Eu tenho que dar uma bronca, eu vou até responder. Jesus fez isso. Jesus respondeu, mas olha aqui, ó, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas. Você vê que Jesus vai dando uma aula aqui enquanto caminhava. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Tá bom, vocês não querem acreditar só em relato das mulheres? Por que vocês não leram uma palavra lá atrás? Vocês iam ler que aquele que anunciou ser o Cristo, ele morreria naturalmente, mas o renovo chegaria. A morte não teria gestão sobre ele. Tudo está relatado, você compreenderia. Mas não, é tão difícil, muito difícil. E aí nós vamos cair lá no que já foi citado do profeta Oséias. O meu povo, deixa marcado em Lucas aí, você conhece, ou então acompanha na TV, Oséias, capítulo 4. Se você é daqueles como eu, que tem uma Bíblia para anotar, para escrever, tem uma Bíblia que eu não escrevo nada, que é para ler aqui no público, mas tem uma Bíblia que eu estudo nela, então eu escrevo.
Escrevo coisas que têm a ver com a palavra, ok? Oséias capítulo 4, não é Bíblia para você escrever. Outro dia eu achei uma Bíblia aqui, irmãos. Olha quando deixam uma Bíblia aqui, eu vasculho, hein? Primeiro para saber de quem é. Aí eu fico pensando, será que o crente foi arrebatado e a Bíblia ficou? E a Bíblia não vai ser arrebatada. Aí eu fico procurando relógio, carteira, aí vejo que não ficou, então ele não foi arrebatado. Ele foi embora, levou o celular, levou o relógio, a Bíblia ficou. Aí eu vou abrir para ver quem é. Às vezes eu me deparo com: oi meu amor, tudo bem? Cartinha de namorado na página da Bíblia. Então se você vê a Bíblia passando de mão em mão, toma logo e repreende, viu? Bilhetinho igual em cadeia, né? Bilhetinho em cadeia, sim, eles escrevem em guardanapo, qualquer lugar. Bíblia, você pode fazer anotações importantes. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Esses discípulos deveriam estar lá buscando conhecer dos acontecimentos dos últimos dias. Nós precisamos conhecer mais. E ele vai falar algo interessante. Aqui ele vai se retratando, aqui vai tratando do assunto sacerdotal, que é importante. Continua lendo. Porque tu, sacerdote, aí a primeira imagem que a gente vê são os líderes, né? Tá, até aqui tudo bem. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Uma palavra que diz respeito aos sacerdotes que não ensinavam a lei, a palavra de Deus. Isso a gente vê por aí aos montes. Parece que os sinais, prodígios e maravilhas tomaram o lugar da palavra. O culto pode ter 10 horas de duração. 9 tem que ser de milagre, de testemunho, de revelação, de reteté. E sobra 15 minutos para a palavra. Não. Primeiro eu vou buscar o reino de Deus e a justiça dele. Não é isso que Mateus disse para nós? Depois eu vou deixar que essas coisas aconteçam. Eu quero sentir a presença, eu quero a manifestação de Deus na minha vida, eu quero tudo o que tenho direito como cristão. Mas primeiro eu preciso buscar o conhecimento. Para quê? Para que não seja destruído. Como? Enganado. Na primeira carta, Pedro, capítulo 2, vai dizer: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Então agora o sacerdócio não é mais do pastor ou do sacerdote, é de todos. Segundo Pedro, Deus olha para você e diz que no tempo da graça você também é um sacerdote, porque você tem que ministrar para outras pessoas. Aí o crente, ao invés de se posicionar no conhecimento, ele não conhece, por isso é enganado. E quando não é enganado, deixa com que os outros sejam enganados. Aí aparece um monte de loucura na TV, no rádio, no YouTube, e está todo mundo olhando, achando graça, divulgando. Aí teve uma outra irmã, também não é daqui da igreja, tá bom? Aqui não tem essas coisas. Pastor, olha, eu nunca vi isso, eu fiquei horrorizada. Falei: irmã, o que me deixa horrorizado não é ver isso que você viu, porque ela estava falando de alguma prática de uma outra igreja. Coisas que a gente vê por aí, vendendo uma água que veio lá de Israel. Eu gostaria muito de ir para Israel, mas não vou trazer água não, pode ter certeza. Vou trazer nada para vender, vou trazer para colocar na minha casa, lembrar que eu estive lá. Mas traziam lá uma água, dizia que era do rio Nilo, irmãos. Rio Jordão já está batido, então vou vender água do rio Nilo. Depois do Eufrates, mas era aqui mesmo. Outro dia acharam a nota fiscal do Carrefour, um monte de água mineral que eles compraram, não tinha nada do rio Nilo. O culto vai ser revelado. A irmã horrorizada, e eu disse para ela assim: irmã, eu não estou horrorizado pela prática. Eu estou horrorizado por aqueles que deveriam conhecer a palavra e, ao invés de bater contra essas heresias, se calam. Melhor deixar para lá, pastor. Não. Se você vê alguém indo para um caminho mau, você não tem que acusar, você não tem que avisar. E quem diz que caminho mau não está também no seio daqueles que se dizem cristãos e não são? Lamento, queridos. Mas se eu vejo você entrando numa igreja que no meu coração, pela revelação de Deus, não é igreja, eu vou ter que te avisar. No nosso diálogo, quando alguém vai viajar, eu digo: que bom, irmãos, quanto tempo vai ficar fora? 1 mês. Olha, procura uma igreja lá, hein? Fica longe da comunhão não. Vai lá, se apresenta, diz que é da Nova Vida. Tem igreja lá, já investigou isso? Porque você está preocupado só com o hotel, com a praia.
Separa uma igreja lá naquele lugar que você vai viajar. Você está pretendendo ir para a Disneylândia? Deve ter igreja por ali, irmãos. Miami, quer ver os golfinhos? Vai lá. Procura uma igreja para congregar. No domingo do Senhor, entra numa igreja. Agora investiga, hein? Investiga, hein? Porque a placa pode estar piscando. Igreja. Satanás também já tem igreja. E não é aquela que toda pintada de preto, não. Não vou nem falar preto e vermelho, senão vão dizer que é flamenguista, né? Vão pegar no meu pé depois. Mas preto, ai, essa igreja não entra, pastor, uma igreja toda preta. Não, tem igreja branquinha, tem igreja de todas as cores. Até com anjo na porta. É lamentável, queridos. Quantos discípulos adjacentes, quanto mais separados de Deus, mais inventam mentiras. Mas por que essas mentiras existem? Porque há quem acredite nelas. Se não houvesse, não existiriam. Terceiro, discípulos adjacentes são aqueles que, mesmo sendo sacerdotes da graça, não se deixam instruir. Por isso, não conseguem instruir os ignorantes da fé. Você tem condição de dizer para alguém: ô irmão, não vai para tal lugar não? Aí a pessoa responde: por quê? Se você não tiver base para dizer por quê, é melhor você nem dizer nada. Porque aí fica uma coisa muito pessoal. Ah, porque eu não gosto de lá. Não, a questão não é essa. A questão não é o teu gosto. A questão é o que é verdade e o que não é. Seja sincero, eu vou tirar até do universo cristão para não parecer uma crítica. Mas se você vê alguém, entendeu? Com um saco de pipoca na mão bem grande. Então vou falar de uma outra prática que não é. Se bem que tem uns cristãos que usam pipoca também, tá? Mas vamos deixar isso de lado. Vou falar daquele grupo que mandou você comprar uma galinha, um charuto e a pipoca. E o irmão está meio afastado da igreja. E ele está indo sexta-feira. Normalmente eles gostam da sexta-feira. Outros cristãos também gostam. Aí ele simplesmente está indo lá. Você vai para onde? Não, eu vou ali porque tem um negócio de um tambor ali. Que isso, irmão? Você não aprendeu nas escrituras que essa prática não agrada a Deus? Você não vai avisá-lo? Mas você tem que ter base para avisá-lo. Você não pode dizer só: eu não gosto dessas coisas. Você tem que dizer por que ele não deve ir. Isso é conhecer a escritura. Isso é buscar. Há pessoas que não conhecem necessariamente o que é de Deus ou não é, irmão. Então eu não fico preocupado quando alguém diz: vou congregar na igreja tal. Eu digo: poxa, Deus abençoe, é uma igreja séria, conheço a história. Pastor, eu vou na outra. Fique à vontade, talvez você não tenha se alimentado tanto, ou talvez o pastor tenha dado uma bronca, você achou que era para você. Fique à vontade, mas olha só, vê para onde você vai, viu? Vê para onde você vai. Que nem tudo que brilha é ouro. Jesus está aparecendo para eles por um motivo, eu já vou concluindo. E qual é o motivo de Jesus aparecer para esses discípulos adjacentes? Desavisados, despreocupados ou preocupados demais com as coisas desse mundo. Qual é o motivo? Alcançá-los. Queridos, pare e pense um pouquinho. Eu estava lendo essa palavra e eu estava me colocando no lugar desses discípulos. Eu não estava me colocando no lugar de Pedro. Tem horas que eu fico me perguntando se eu não sou um discípulo adjacente. Se eu deveria me envolver mais, se eu deveria buscar mais, se eu deveria orar e jejuar mais, sem que haja campanha, se eu deveria fazer o meu papel de cristão, que eu espero que o pastor... enquanto o pastor não anuncia, eu não faço. Eu tenho que pensar sobre isso, querido. Eu não sei se você espera para jejuar quando o pastor anuncia uma campanha de oração e jejum, mas a obrigação do crente é jejuar todas as vezes que o coração ferver. A questão está exatamente aqui. Jesus está olhando para nós. Sabe por que nós estamos aqui? Não é porque nós somos os principais. É porque Ele quer nos alcançar. Você pode dizer glória a Deus por isso. Ele quer nos alcançar. Ele quer que sejamos fortalecidos. Versículo 28. Lá, volte comigo, Lucas, capítulo 24, versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus já explicou a escritura e disse: agora é com vocês, hein? Vou embora, hein? Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Percebe que eles ainda não sabem que é Jesus, mas eles são hospitaleiros, eles são simpáticos. Só que Jesus não quer crente apenas hospitaleiro e simpático. Jesus quer discípulos de verdade, que saiam daqui hoje com essa palavra e anunciem lá fora: olha,
Precisamos ser cristãos de verdade, de fato. Cristãos que saem daqui alimentados por essa palavra e sintam no coração o desejo de transmitir a outras pessoas. De dizer, irmão, você precisava ouvir aquela palavra. Ah, mas não deu, então vamos comigo à noite, porque à noite vai ter outra. Vamos na quarta-feira, porque quarta-feira vai ter outra. Sair daqui com o desejo de fazer discípulo. Porque o discípulo adjacente não faz discípulo. E é isso que me preocupa. A minha vida, a vida de toda a nossa igreja. Se eu não tenho desejo real, eu não sou discípulo de fato. Eu sou um discípulo adjacente. Porque esses discípulos aqui, que estão voltando em direção a Emaús, eles não têm condição de pregar o Evangelho que salva, liberta e cura. Porque eles pararam na morte e não entraram na ressurreição. Eles não têm nenhuma palavra para dizer, Jesus muda, Jesus é o rei. Porque Jesus não está reinando para eles. E aí eles são apenas simpáticos. Versículo 31, aí Jesus mostra para eles os sinais da fé. Versículo 30 e 31. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Por que Jesus não fica mais um pouquinho? Porque Jesus tem que estar no coração deles naquele momento. Não adianta, queridos. A nossa fé ela vai se desviando de tal maneira que nós criamos os nossos próprios deuses. A história da humanidade é feita de deuses criados pelos próprios homens. E por mais que nós sejamos uma igreja que declara crer no Deus invisível, a gente ama ter o nosso Deus. Como assim o nosso Deus? O Deus que quando eu chego perto dele, ele me dá coisas boas. O Deus que eu me sacrifico a ele e por isso ele me dá coisas boas. Jesus já nos deu muito mais do que nós merecemos. Para de pedir coisas. Para. Deixa a sua lista de compra em casa. Venha para cá dizendo obrigado, Jesus, porque mais um dia eu me levantei, vou ouvir a tua palavra, vou sair daquele lugar alimentado, vou para minha casa cheio de esperança, que será uma segunda-feira abençoada, uma semana abençoada, e no outro domingo estarei lá, e eu continuarei buscando, e o Senhor há de me dar muito mais do que eu posso pedir. Esse é um discípulo que não vai simplesmente pedir coisas, porque os adjacentes só querem pedir coisas. Você percebe que a comunhão desses discípulos com Jesus não tem nada a ver com a igreja. Eles são apenas hospitaleiros, eles recebem bem qualquer um. Porque eles não conhecem aquele homem que caminhava, é uma prática judaica, serem acolhedores, aqueles que estão no caminho, eles vão lá, receberam bem. Mas Jesus queria que eles estivessem na comunhão dos santos. E quais são então os sinais da fé? Isso é lindo e maravilhoso. Comunhão. O primeiro sinal que nós devemos buscar é comunhão. Por isso esse lugar se chama igreja. Porque aqui há crentes, pessoas que reconhecem Jesus de alguma forma e que sabem que nesta comunhão o poder de Deus se manifesta, a unção de Deus é derramada, o Espírito de Deus opera, a cura acontece, o milagre acontece, a provisão de Deus chega às nossas vidas. É comunhão, querido. Você pode até faltar o culto de logo mais à noite e depois ficar esperando para a irmã postar no YouTube. Mas é apenas ouvir a mensagem, isso não tem nada a ver com comunhão. Comunhão é aqui, comunhão é nesse lugar. Discípulos adjacentes, então, não reconhecem os verdadeiros sinais da fé, não reconhecem, que tem como principal caminho a comunhão. Eles são interessados pelo assunto. Cristo, viu que eles foram lá em Jerusalém, mas logo se deparam com um problema. Qual foi o problema? Ele morreu. E até o corpo sumiu. Já viu o crente quando não tem o que falar, ele inventa, né? Ele inventa, irmão. Acontece isso e ele aumenta. Crente é visionário demais. Mas eles se esqueceram de suas palavras. Crentes adjacentes, discípulos adjacentes, se esquecem fácil das promessas de Deus. Aquele que perseverar será salvo. Não só aquele, mas toda a sua casa. O inimigo não terá vez, porque nada acontece sem que Deus não permita.
Deus tem o controle de todas as coisas. Quantas mais frases de efeito você precisa? Que não necessariamente estão explícitas na Bíblia, mas estão implícitas no nosso coração. É esse Deus que você tem que crer. O Deus do possível, o Deus que pode, o Deus que quer ter essa comunhão conosco. Discípulos adjacentes, eles estão até envolvidos pela curiosidade. Curiosidade. Falei isso há pouco tempo para uma pessoa que acompanhava a sua família aqui na igreja. Eu disse: rapaz, toda a sua família está aqui, só falta você. Não, pastor, estou em paz, olha aí, estou bem. Não, você não está bem. A sua família está procurando seus irmãos, seus parentes, e você? Quer ficar recebendo só das migalhas que caem da mesa? Porque eles estão se enchendo, estão se alimentando, chegam em casa falando de Jesus, e você fica só com a TV ligada no esporte, só ouvindo: como é que foi o culto? Foi uma bênção, que bom, hein? Bom, a igreja é uma bênção. Mas não é uma bênção na vida dele. Deus quer ter um comprometimento conosco. Os discípulos adjacentes, eles até acreditam, que Jesus pode dar o sustento, mas eles não se sentem sustentados por Jesus. São aqueles que, mesmo sendo hospitaleiros, são apenas simpáticos ao Evangelho. É mais difícil ganhar alguém que de vez em quando visita a igreja, ganhar mesmo, fazer dele um discípulo de verdade, do que aquele que odeia a igreja. Porque o que odeia a igreja, você leva uma palavra de poder, a palavra entra, quebra a casca dura do coração, e ele vem a ser uma bênção na igreja. Mas aquele que vem de vez em quando, e você até diz para ele assim: irmão, trabalha no meu ministério. Ele: eu não sou nem batizado. Mas você está aqui tanto tempo conosco. Não, eu sou só visitante. Nós não fomos chamados para visitar, nós fomos chamados para ser. Você é igreja. A igreja só existe quando você se posiciona. Então você não pode ser discípulo adjacente. Quero encerrar. Versículo 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Não ardia. Nós não nos sentimos apaixonados pela palavra. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Falei, eles não iam para o campo, eles não estavam indo para Emaús. O que eles fizeram? Voltaram. Eles disseram: meu Deus, olha o que estávamos fazendo. Eu estava me afastando da igreja, eu estava me afastando do assunto principal. Jesus pode estar onde eu estiver, mas eu tenho que estar onde ele está. Louvado seja Deus. Porque hoje a gente tem essa visão de que onde eu estiver, Jesus está comigo. Pastor, eu não estou indo à igreja, mas Jesus está comigo, tá? Tá bom, e por que você não está com ele? Porque nós nos reunimos para invocar o nome dele. Você deveria estar lá também. Como é que é isso? Eu levo Deus para casa e não preciso buscar Deus? Eu quero Deus na minha casa, mas eu não quero estar na casa de Deus? Será que é esse o pensamento? O discípulo adjacente pensa assim, querido. Versículo então 33. Na mesma hora, quando eles perceberam que aquele era o Cristo, que ele realmente havia ressuscitado, que eles deviam ter acreditado em Maria Madalena, eles deviam ter acreditado nos discípulos, eles deveriam ter conhecido mais as Escrituras e saberiam que ele ressuscitaria. Eles voltaram e acharam quem? Os 11 reunidos e outros que não abriram mão, os quais diziam, quando eles chegaram lá com a notícia para dizer: eu vi Jesus, eles já estavam dizendo: Jesus também estava aqui. Aí sim você entende que Jesus aparece o tempo todo para quem quer ser visto por ele. Se você se esconder de Jesus, ele até te acha, mas ele não quer ficar procurando você, porque ele entende que ele já te achou. Se você está na casa de Deus hoje, é porque você já pertence a Ele. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você só precisa se posicionar, hein? Versículo 34, os pais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Vocês têm que esperar Simão. Quem é Simão na história? O líder. Quer dizer que vocês têm que esperar para o pastor dizer que aconteceu algo, que o anjo apareceu para mim, para depois vocês verem esse anjo, para depois vocês perceberem as coisas sobrenaturais. Não dependam do vosso pastor, porque o vosso pastor mesmo está na glória, sentado à destra de Deus. Louvado seja o Senhor. É dele que nós dependemos, é ter vida com ele,
Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão, queridos. Aí eu fico imaginando esses discípulos dizendo: ah, se Jesus estivesse aqui agora, partindo do pão conosco. Ele está. Você crê que Jesus está nesse lugar? Você crê que Ele sabe do que você precisa e você nem precisa pedir nada? Você crê que Ele fez tudo isso para que hoje nós pudéssemos ter vida e comunhão com Ele? Jesus não quer que você seja um discípulo adjacente. Quer que você seja um discípulo de fato, comprometido, com esperança, com fé, com coração avivado, separado, não por uma missão ministerial, uma carteirinha, mas com o coração fervendo. Vamos encerrar no Evangelho de João. Fique de pé com sua Bíblia, irmãos, capítulo 15. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Sai com essa palavra no teu coração, querido. Talvez você não se lembre de muitas coisas que foram ditas aqui nesta manhã, mas esta palavra que nós vamos ler agora precisa estar no teu coração. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro, e vos designei para que vades e deis fruto. O discípulo de fato tem que dar fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Quando eu li esta palavra do Evangelho de João, com as atitudes dos servos de Emaús, é como se Deus nos dissesse: você tinha que estar lá, pelo menos para dizer que ama aqueles que estão tristes. É como se Deus não foi ligar, porque são momentos diferentes, evangelhos diferentes, épocas diferentes, mas se nós trouxermos para o nosso dia, nós não temos que estar só na igreja porque eu preciso de Deus. Eu tenho que estar também porque eu amo o meu irmão que está lá. E eu vou para lá para dizer o quanto amo. Se ele estiver triste, eu vou renovar a esperança dele. E quando eu estiver triste, eu vou para lá para encontrar alguém que renove a minha esperança também. Vou ouvir uma palavra, aquela minha tristeza vai embora. Oh, Jesus! E eu me sinto não servo, mas amigo, filho de Deus. Coloque a sua Bíblia na poltrona, feche seus olhos. Nós precisamos não apenas caminhar com Jesus, como os discípulos de Emaús fizeram. Precisamos reconhecê-lo a todo momento em nossas vidas. Precisamos sim estar próximos dele, não apenas no caminhar, não apenas portando a Bíblia e nos sentindo amados por ele, mas a saber que ao abrir a Bíblia, ao ler a sua palavra, ele mesmo estará ali através do seu Santo Espírito, nos ensinando as coisas que precisamos aprender, nos dando direção. Por isso precisamos estar a cada dia mais próximos dele. Muito